Bem-vindo a mais um Intercato, esse é o nono Intercato. O Intercato da semana passada foi sobre Pokémon GO, patrocínio do Davi. Quem está vendo pelo YouTube pode clicar na camiseta que você vai direto para a loja. Quem não está vendo pelo YouTube, está vendo pelo Facebook. Vai lá, essa também tem lá na loja. Então clica aqui também na do João, também vai. Os dois não são patrocinados pelo Davi, então não tem nada. E quem quiser água Canção Nova, eu não consigo mandar o link para água Canção Nova, mas acessa aí água.cançãonova.com. Hoje tem pauta pra caramba, tem gente que tá de férias, né? E ficou fazendo pauta em casa. Será que ele tá assistindo? Nevinho? Tá assistindo aí? Não foi ele não, foi o João. Tá usando. O Nevinho também. Jorge? Hoje é o Luciano que tá. Os dois Lucianos estão aqui, um tá. Luciano ao quadrado hoje. Luciano ao quadrado. O Luciano tá fazendo. Tá filmando, mas tá mexendo no celular dele. E o outro Luciano tá cortando ali também. Gilmar. Bom, comentários pelo Twitter, #Intercato. E comentários pelo Facebook dentro da própria transmissão do Facebook, beleza? Pauta? Então vamos lá. Pessoal, a gente é usuário Linux aqui, mas... Não? Não. Windows? Windows? Não. Pera aí, há controvérsias. Pera aí. Há controvérsias. Eu sou multiplataforma, cara. Eu tenho o Chromecast. Eu uso o Windows obrigado por esse cara aqui, que é meu chefe. Porque eu preciso entrar no sistema e aí o sistema só funciona. Então a culpa é do sistema que não funciona no Linux. Tinha que ser o web, João, esse troço. O Intercato a gente faz sobre o sistema web. Ah, sempre que dói menos. O Windows todo mundo usa. Não. Mas enfim, para a grande maioria, né, nesse caso a grande maioria, a Microsoft ela não perdeu nesse quesito aí que é a utilização de sistema operacional nos PCs, né? Então, para esse pessoal todo aí, é importante a gente dizer que hoje é o último dia para você atualizar de graça para o Windows 10. E aí o interessante é o quê? Eu acho que vale a pena correr esse risco, né? Eu não vou atualizar porque eu estou usando Linux. Mas vale a pena por dois motivos. Primeiro, você pode fazer o downgrade, ou seja, você pode voltar, se você estiver no 7 ou no 8, e você atualizar para o 10 e não gostar, alguma aplicação não funcionar, você pode voltar o sistema em 30 dias. Então, se você desistir de usar durante 30 dias, nesse período de 30 dias, você pode fazer esse downgrade. E o outro motivo a partir de amanhã você passa a pagar pelo menos R$470 para poder fazer esse upgrade para o Windows 10. Então, acho que vale a pena. Com certeza os servidores da Microsoft vão ficar minha opinião de congestionados usuário hoje. é que vale a pena. Não, eu acho que independente de usuário ou não, vale também falar que é importante manter o sistema operacional atualizado. Lógico. Né? Questões de segurança. Por questão de segurança e tal. Toda brincadeira à parte do Windows a respeito das vulnerabilidades, mas o Windows 10 tem muito menos vulnerabilidade do que os outros, né? É mais recurso ali também. Com certeza. A questão também, a própria integração que a Microsoft fez com o Windows 10 com o drive dela, da nuvem, então você já vai ganhar aí uns megas para você colocar, tá utilizando na nuvem, que a Microsoft dá de graça, é só de você estar utilizando o Windows 10 também. A verdade é que com todo o ecossistema da Microsoft, né? Então, poxa, desde o Xbox até tudo que roda a Microsoft é interessante você trocar para o Windows 10 para você poder ter essa integração. Então, acho que vale a pena você fazer esse upgrade hoje, não custa nada, é simples. E até hoje? Até hoje, o último dia. Então, é fácil de fazer, entendeu? Você jogando na internet, entrando no site da Microsoft, tiver alguma dúvida, se não, você procura o ícone do Windows Update na sua máquina. Ele tá avisando. O Luciano tá olhando ali, eu acho que ele deve estar precisando fazer o dele lá, tá preocupado ali. Mas o notebook da Gabriela em casa, ele atualizou sozinho. Então, tem uns que ele tá fazendo consegue sozinho. agendar a atualização. É bem fácil, Next. Perto do relógio vai aparecer a notificação para você atualizar. Se você quiser atualiza, vale a pena fazer um backup do conteúdo. Né? Não vai perder o conteúdo, mas não é uma promessa, né? Um abraço para Esther, para Maria Hilda, para Marciana. E falando de novo, que eu esqueci de falar no começo, que eu falei que eu ia falar todo o programa, o Intercato é um programa de tecnologia focando a tecnologia, mas na Canção Nova a gente tenta trazer a tecnologia para dentro da Canção Nova. Algumas vezes a gente traz notícias, outros é alguma coisa mais específica da Canção Nova. É isso aí. A próxima pauta seria ainda a Microsoft. A Microsoft ela teve um evento agora, e nesse evento ela apresentou o Minecraft, que é um jogo hoje... É o jogo mais vendido da Microsoft, é o Minecraft, com certeza, sem sombra de dúvida. Falando em jogo mais vendido, só um parênteses. O Pokémon GO nem chegou no Brasil.
Que já é o jogo mobile, mais rentável, cara. 28 bilhões de gráfico dólares. eu acho que foi no Intercado. no canal no Telegram. Informação técnica. Acho que foi informação técnica. Cara, ele já é o jogo mais rentável, ele não tem um mês de vida, cara. Ganhou de Candy Crush, ganhou de tudo quanto é jogo aí. Mas voltando ao Minecraft. A vantagem do Candy Crush é que você faz sentado, né? O interessante do Pokémon GO é o quê? Você vê que por causa do aplicativo, tudo relacionado a Pokémon está em evidência hoje. Então, por exemplo, tem a Netflix em casa. O primeiro filme na lista do Netflix lá, mais popular, é o Pokémon. Então, os desenhos do Pokémon. Então, tudo fica em evidência, né? Então, isso é bem bacana. Daqui a pouco, com certeza, vão lançar um filme novo aí. Ontem eu estava assistindo com os meninos em casa o Angry Birds, lá, o novo, né? Saiu agora em DVD. Então, com certeza, vai entrar em evidência. Mas, voltando aí para o assunto Minecraft, eles estão trabalhando, vai lançar em breve, uma versão do Minecraft para óculos Rift. Entendeu? Então, muito bacana. O Guilherme estava até perguntando aqui antes como é que seria isso. Então, pelo que eu vi lá, vai ter um modo fácil e um modo mais difícil. Esse modo fácil, você vai ter uma visualização não tão imersiva. Você vai ter a imagem do monitor na sua frente. E algumas coisas vão acontecer mais de uma forma automática, né, vamos dizer assim. No modo mais avançado, não. Você vai ter toda a sensação de imersão no ambiente do Minecraft. Deve ser muito bacana, deve ser muito legal. Entendeu? Então, o Pedro, eu vou chegar em casa, já vou contar pra ele já, que não tinha comentado. Sair de casa, ele tá vendo um gameplay lá do Minecraft. Uma pergunta, quando você anda muito de patins, skate, bicicleta, quando você para, você fica com aquela sensação que você tá andando ainda, sim, tá? Sim. Aí você tá jogando Minecraft, quando você tira a óculos, você vai ver tudo quadrado? Na verdade não, mas tudo bem, vou tentar. Ó, só mandando um abraço pro povo que tá comentando. O Vitor falou que é interessante mesmo a Microsoft, voltando um pouco à pauta, que a Microsoft ela integra tudo e realmente ela começou a integrar bastante coisa a partir do 8, né? Xbox, todas as coisas dela, as partes de nuvem deles também tá ficando bem integrado. Como é que é? SkyDrive? Que eu não... OneDrive. E também o Gabriel Jorge está perguntando qual software a gente usa. Bom, segredo, não, zoeira. A gente usa um software chamado VMix. Depois você dá uma pesquisada aí, ele é um software pago, ele não é gratuito. Nós não achamos uma solução gratuita para fazer isso. Nós não compramos ele ainda está em fase de teste, tem um trial de 60 dias. Vale a pena baixar se você mexe com essas coisas para edição, ele é bem legal. Ele é integrado com rede social, dá para ter várias câmeras. Tem a possibilidade de transmitir no Facebook com a tela deitada, diferente dos celulares que transmitem só em pé. Mas isso aí a gente faz outro programa. E também o Diego Duarte lembrou que o Windows 10, depende do desktop, o laptop não roda legal. E uma dificuldade com alguns hardwares. Mas aí é o problema também do hardware, né? Não precisa nem ficar preocupado com isso, porque o próprio sistema vai identificar se o seu computador ele é capaz de rodar o Windows 10. Se ele não for capaz, ele nem faz a atualização. Então, por conta disso, pode ficar assim. Se ele fez a atualização, é porque ele tem a configuração mínima necessária para rodar. E mesmo sendo na configuração mínima necessária, na minha opinião, roda legal. Ele é consultor da Microsoft, então... Vai, João. O João é o nosso diretor de pauta. É quase o segundo apresentador hoje. Então, continuando aí o tema Trevisan, vamos colocar assim, né? Porque ele é fanboy de Microsoft e Apple, né, cara? Impressionante. Na realidade, ele é contra qualquer coisa Linux, OpenSUSE. O problema dele é o pinguim e o bonequinho do Android. Né? É as duas coisas, mas enfim, brincadeira. Mas enfim, tem uma pauta aqui que ele vai gostar. A Apple atinge marca de 1 bilhão de iPhones vendidos. Eu vi isso aí. Entendeu? Então, vai ter meu canal que postou. É uma notícia estrondosa, mas a Apple não está assim com a bola cheia não, né? Apesar dele ter atingido esse número de 1 bilhão, que poxa, é um número bem mas considerável. Mas esse 1 bilhão não é ativos, né, João? Não. Bilhão de Desde 2007, quando ela começou a fabricar o iPhone. Então todos os iPhones. Isso, desde 2007. Então quem teve 3, ela contou 3. Exatamente. Não são ativos. Mas são vendas, né? 1 bilhão de aparelhos vendidos. Você falando aí de uma empresa que tem um segmento, né? É diferente da gente falar, por exemplo, aí de uma Samsung que faz aí N modelos de aparelho. Pô, a Apple ela tem, vamos colocar, a gente está indo para iPhone 7 agora, né? A gente está indo? A gente não. É que o João disfarça, mas no fundo... Não, mas não tem, a gente não tem cacife aqui para acompanhar ela. Mas a
a gente colocando aí, ó, o iPhone 7 deve ser lançado agora, muito provável, né, em setembro. Com isso, se você for pensar aí, você teve o iPhone, vamos chamar aí de 1, o 2, segunda geração, 3, 4, aí o 4, é verdade, no 3 já começou a ter o segundo modelo. Então ali você já conta 4 aparelhos, certo? O 4, aí o 4S, certo? 5, 5S, 6, 5C. Ah, é verdade, então 8 aqui, ó. São 10 já. São 10? São 10 aparelhos, é verdade. 6, então, poxa, 6S. 1 bilhão, cara, é um número bem considerável, entendeu? Mas independente disso, a Apple é uma empresa que ela gosta de quebrar marcas, né? Vamos dizer assim, ela foi a primeira empresa há muito tempo aí com as ações número 1, a empresa com 1 bilhão de telefones, a empresa que tem um lucro líquido, um caixa nela, uma das maiores que tem. Então ela gosta de quebrar esses paradigmas aí. Ela valoriza muito essa questão dos números, Eu não sou do fã que acontece. da Apple, mas também é uma coisa que o iPhone mudou a história da telefonia móvel Não, com certeza. e da tecnologia, né? Então eu penso que isso também. Pela mesa redonda você vê quem é o primo rico e o primo pobre, né? Quem usa open source e quem usa Apple, quem é fã do Windows e quem não é. Eu tive o iPhone até o 5, né? Depois Mas disso eu não consegui acompanhar, mas por questão mesmo, não foi de filosofia necessariamente, mas foi questão mesmo do valor que é cobrado para um iPhone no Brasil. Então, poxa, não tem coragem de comprar um aparelho aí de 3.000 e sei lá, 200, 300 reais, entendeu? Sendo que eu consigo comprar com 1.200 reais um bom aparelho com Android hoje no mercado, entendeu? Então, poxa, é muito grande. a diferença é de três vezes aí, entendeu? Então você compraria 3 Meu aparelhos. primo tem um Moto X Force que ele pegou na promoção do quiosque da Motorola lá em São Paulo. Promoção relâmpago. Ele tava no shopping, os caras anunciaram a promoção, pagou 1.299, cara. É 299 o telefone. Então. A bateria usando o 3G dura 2 dias. Então, tipo assim, Complicado. Mas aí diante disso a gente vê aí o Luciano vai soltar ali um gráfico pra gente, a gente vê a seguinte questão: o Android hoje ele tem impressionado a Apple. Então eles estão trabalhando a questão aí de melhorias no iPhone 7 já para poder buscar e retomar esse crescimento. A Apple teve uma perda aí de 27% no lucro dela líquido nesses últimos 2 trimestres. Ela teve queda no lucro dela, entendeu? Então é bem complicado. Então no gráfico você consegue ver aí Samsung, Apple, Huawei. A gente tem aqui também a Oppo, né? E a Xiaomi, né? No caso aqui. O pessoal está conseguindo acompanhar? Tá. Então você é que o Luciano, desculpa aí, mas ele tá aprendendo. Ele tava jogando como GC, ele tava ficando sobrepondo a imagem. Agora tem um negócio que o Fausto Silva, né, dizia, quem sabe faz ao vivo. Então ele tá fazendo ao vivo aqui, pô, então é isso aí. Mas você vê no gráfico aí que você tem aí Samsung, né, com crescimento aí, bem por questão mesmo aí dos investimentos que a Samsung fez. Você vê que teve uma melhoria grande aí desde do Galaxy aí, o 6, né, no caso, né, com 6 Edge, pô, os aparelhos ficaram muito bacanas, né, cara. A Apple aí, ó, com uma queda violenta, entendeu? A Huawei com crescimento também muito grande também, não tão grande aqui, mas subindo um pouco aqui, principalmente devido à questão da China, né? Eu senti falta um pouco aí nesse gráfico, sabe do quê? Lenovo, cara. Então, a Lenovo, cara, tem bastante gente ficando desconfiada. Pela ela ter comprado a Motorola agora também, né? E teve os lançamentos dos novos motos G4 e tal, Moto G4 Plus e tal. Belíssimo do aparelho. E eu senti falta dela aí. Até mesmo porque ela não tem só a Motorola, né? Os próprios smartphones dela também. Pouco é importante a gente dizer a fonte. Xiaomi também, né? Tá aqui. Tá aí, Xiaomi tá aqui, pô. Então, é um gráfico do Wall Street Journal, então... É respeitado. Falando em Xiaomi, você viu no meu canal lá, eu postei o novo notebook deles, o Mi Ultra, alguma coisa. Cara, deu 10-0 no MacBook Air da Apple. E ele é Linux? Ou ele é Windows? Cara, provavelmente. É Eu Linux, acho é que Linux. vai ser Linux, né? Sim, Xiaomi, com certeza. Se Sim, for com Linux, certeza. é Google Chrome.
Não, mas é baseado em Unix, né, no caso, ali, rodando por trás. Né? Com certeza. Mas você vê que a Apple ela não tem mais o reinado dela, né? Então isso é importante a gente dizer. Você consegue bons aparelhos. A gente pode pegar em Intercato para poder falar sobre isso. Acho que é bem interessante a gente pegar e dizer para o pessoal da nossa experiência que a gente tem com o smartphone aqui hoje. Pode voltar na tela. E aí o pessoal está ciente aí de que aparelho pode comprar. Teve um aumento aí no valor dos smartphones. Alguns reajustes aconteceram, mas você consegue comprar um smartphone bacana hoje na casa aí dos R$800, dá para você comprar um smartphone legal. Essa parcela de 10 vezes de 80, cara. E com relação à Lenovo, quando a Google comprou a Motorola e ela vendeu para a Lenovo, ela secou a Motorola daqueles direitos autorais de novas tecnologias. Sim. A maioria das tecnologias... Das patentes, né? Das patentes. A maioria das patentes que ela implementou no Moto G, no Moto X e tal, as inovadoras e o que a Motorola tinha desenvolvido, permaneceu no Google. E se eu não me engano, foi com a Lenovo, com a Lenovo que o Google está para fechar o próximo modelo do Nexus. Se eu não me engano. Ó, tem pergunta aqui, ó. O Victor fez uma pergunta e o Fábio também. O Fábio me pediu mandar um abraço para Manaus. Cara, tô me sentindo apresentador de TV já. Então, um abraço para Manaus, né? Bem legal você estar acompanhando aí. Bom, primeiro eu vou jogar na mesa aqui a pergunta do Victor, um pouquinho meio complexa, tem prestado mais atenção. Tenho uma dúvida, presto serviço em minha cidade de designer, utilizo o Corel e o Photoshop. Meu notebook é 64, porém esses programas da versão 32 me dão a sensação de mais leveza, visto que utilizo um Celeron com 4 GB de RAM. É só impressão minha ou o programa por ser 32 bits ele é mais leve? Não prestei atenção na pergunta. Na verdade são arquiteturas diferentes, né? Nós estamos falando de uma máquina 64 bits rodando um sistema, um software desenvolvido para uma máquina de 32 bits. Então, naturalmente, ele vai ter ele vai ser mais rápido. Ele vai ter um desempenho um pouco melhor. Ele vai ter um desempenho melhor, um pouquinho, mas não é tão perfeito. A mesma coisa. Vou voltar no exemplo do celular. O pessoal às vezes fala assim, pô, o Android é bacana. Eu concordo que o Android é bacana. Só que a Google faz um Android, tá o Android aqui, pá. Aí vem N fabricantes, pega um Android puro, né, e customiza ele para rodar no hardware. Fica legal? Fica, mas às vezes a tão customização que ela faz precisa botar um processador, memória, octa-core, com 4 GB de RAM no celular para rodar um negócio. Qual é a diferença para a Apple? A Apple ela desenvolve um sistema e desenvolve o hardware. Então é um hardware e um software feito sob medida para ele. É igual você vai comprar uma roupa, né? Você vai no alfaiate e faz uma roupa sob medida, quer dizer, ela veste melhor em você do que você comprar na loja. Vai vestir, mas não vai ter um corte perfeito. A diferença, Apple desenvolvendo hardware, desenvolvendo software, casa melhor. Google desenvolvendo Android, pegando a Samsung, customizando, vai rodar, vai, mas às vezes tem alguns paus que você precisa colocar lá um processador octa-core para você ter um desempenho de uma época que coloca um processador de 1 GB com memória de 512, roda bacana. Voltando para o sistema operacional Photoshop. Então, você tem um computador de 64 bits, arquitetura 64 bits com 4 GB de RAM, rodando um software de 32 bits, são arquiteturas diferentes. Porém, aparentemente você fala, pô, parece que ficou mais rápido, mas na hora que você vai lá renderizar no Photoshop, renderizar em qualquer outro software, se você estiver usando arquitetura 64 bits, software desenvolvido para 64 bits, é indiscutivelmente fato que ele rode melhor e tenha um maior desempenho em 64 bits. Até mesmo porque o sistema 32 bits é limitado a 2 GB de RAM. Então, ou seja, você tem uma arquitetura de 32 bits rodando numa arquitetura de 64 bits, teoricamente roda mais rápido, mas no final das contas, 64 para 64 você tem um desempenho melhor rodando na sua máquina. Acho aí um pouquinho de impressão sua, cara. A experiência que eu tenho aqui, sempre 64 com 64 roda melhor, o casamento é mais legal. Resumindo, senão a televisão quer falar tudo. O ideal é que seja 64, tá? Lembrando também que o seu processador, não falando que ele é antigo,
mas ele também não é tão atual, tá? O Celeron, ele, por mais que ele ainda é fabricado, existem os Is da vida, i3, i4, i5 e i7, eles já estão na 6ª geração. Então vale a pena também dar uma atualizadinha no seu processador, tá? Porque o problema de parar no tempo na era tecnológica é que os softwares eles avançam junto com o desenvolvimento tecnológico. Então, se você ficar parado, cara, uma hora não vai funcionar mais. Performance não tem como. E o Fabiano perguntou o que a gente acha do K10 da LG. Bom, eu não tenho propriedade nenhuma para falar dos K10 da LG, porque sinceramente eu nunca nem vi ele. Mas eu posso depois pesquisar e eu deixo um comentário no vídeo aqui o que eu acho dele. Mas fica a dica de um site que, se você quiser ver referência de celulares, chama Geek A Fone. Então é GEKA fone com ph.com. Ele é um site para fazer comparativos de celular. Então ele é bem legal, você coloca o celular, você vai comparar, você vê como é que ele funciona, mais ou menos a performance dele. O tudo de celular também faz. Eu não gosto de site brasileiro, cara. Ah, tá, entendi. Não, é porque às vezes a pessoa não tem intimidade com o inglês. Não, mas no site ele não é inglês. Tô brincando, a URL dele é inglesa, mas o site ele identifica o idioma. Entendi. Continuando no assunto aí, smartphone principalmente aí de qualidade, é importante dizer que a gente está fazendo a cobertura da JMJ para vocês com smartphones. Então a gente está utilizando um sistema lá via smartphone, o Fábio pode colaborar para explicar um pouco mais, e também estamos utilizando um sistema chamado Multilink, para poder fazer as entradas ao vivo na televisão. Cara, ficar só respondendo pergunta aqui, se quiser. Para fazer as entradas ao vivo também na televisão, mas é bacana a quantidade de vídeo que a gente tem feito hoje, a equipe lá do Gustavo, o pessoal que eles acabaram recrutando aí essa mão de obra, vamos colocar assim, dos nossos músicos. Tem um trabalho bacana que o Emanuel e o Thiago também estão fazendo, e também de outras pessoas que também estão colaborando aí com a cobertura da JMJ. Mas é legal explicar um pouco aí, Fábio, como é que funciona aí a questão da rádio, né, que eles têm um aplicativo que eles utilizam lá. Acho que você puder falar aí brevemente. Brevemente, porque eu falei muito não tem resposta, né? Na verdade, isso já foi utilizado também na viagem quando o Papa foi para os Estados Unidos. Foi a primeira vez que nós utilizamos esse software. Em cima da arquitetura do iPhone também, mas ele tem para o Android, que se chama Lucy. É um software de transmissão de áudio, broadcast, em qualidade HD, em áudio. Então você entra na Apple Store ou na Play, no Play Google, como é que chama? Google Play, e você baixa esse aplicativo chamado Lucy. Ele tem versões grátis e versões pagas. O que a Canção Nova está utilizando é uma versão paga, que na Apple ela custa cerca mais ou menos de $30. Então não é nada absurdo que você também não possa adquirir na sua casa. Mas ele é muito legal, faz uma transmissão assim, fecha uma conexão direta via um 4G do seu celular com a sua rádio aí na sua paróquia, de repente o seu evento que você quer transmitir. É um software muito legal, a Canção Nova está usando e eu indico para vocês. Tem outras versões, você vai entrar na loja da Apple, você vai achar várias versões dele. O que a gente utiliza é o Lucy Live Little, para ser bem específico, custa $30, mas tem o Free, tem outras versões. O Free funciona, eu já testei. Funciona até, bacana aí, acho que é muito legal. Ô Fábio, aproveita e já responde a pergunta do Vinícius. iPhone SE versus iPhone 5S. Duas coisas, água e vinho. 5S é um smartphone bacana, legal, mas o SE é o mesmo hardware do iPhone 6S em uma tela menor. Então, comparando em desempenho, ele é superior ao 5S, porque ele tem o mesmo hardware do iPhone 6S, mas só com uma tela menor. Beleza? Meu celular travou. Eu não consigo ver o nome do cara que falou, mas ele comentou a respeito do Steve Jobs, que a Apple deu uma caída. Augusto Lira, pronto, voltou o celular. Ele comentou a respeito que a Apple deu uma caída na produção depois que o Steve Jobs morreu, né? E eu queria concordar porque, assim, na verdade, o Steve Jobs ele era um visionário, né? Quem ficou, nada contra o Tim Cook, ou quem ficou lá depois dele, quem tá governando a Apple, mas a Apple hoje ela consegue seguir uma tendência de mercado que ela mesma criou, que na verdade foi o Steve Jobs. Então não tem como comparar o cara com quem ficou no lugar dele.
né? O João, eu, o Guilherme e o Fábio, a gente trabalha de forma diferente. Então, se o Fábio um dia assumir meu lugar dentro do Portal Canção Nova, ele vai tocar o Portal Canção Nova de uma outra ótica. Boa ou ruim é a ótica dele, né? A visão dele. Então, acho que isso é difícil de mensurar. Né? Eu não mais trata de Steve Jobs, né, cara? É um cara... Eu acho o Bill Gates também um cara muito sensacional, mas entre o Bill Gates e o Steve Jobs, cara, o Steve Jobs foi visionário, né? Para mim o Bill Gates ele foi no seu tempo também. E no seu perfil. Agora, um comentário que eu até falei disso, acho que no Intercato não, no programa da Canção Nova da JMJ eu falei disso, eu acho. Nem lembro onde foi, cara. Eu falo agora. Que eu vi uma matéria de um professor de tecnologia do MIT. E ele falava dessa dificuldade de novas tecnologias, né? Porque você pega, o que o Thomas Edison inventou lá atrás, hoje você tem as inovações muito pobres em relação àquele tipo de invenção. Né? Então, quando você fala de Steve Jobs, ele foi comparado a grandes inventores. Tem uma frase que resume isso que você quer dizer, que inclusive está no livro do Steve Jobs e o grande crítico deles e o pessoal que dizia assim, que a época com o Steve Jobs ele criava produtos que você nem mesmo você sabia que você ia precisar utilizar, ou seja, ele criava produtos que você ia desejar ter, ou seja, hoje a Apple ela não cria coisas assim que causam aquele boom no mercado, que fala assim, nossa, eu vou precisar disso, mas nem sei que existe ainda. Eles criavam justamente essa necessidade que você, porventura, ia ter, mas nem sabia que teria ela. É uma questão também de inovação, né? O Steve Jobs, como visionário, ele tinha uma capacidade de inovação, tanto que depois que ele saiu da Apple naquele tempo que tiraram ele da Apple, ele fundou a Pixar. Então, é a mente dele, é uma coisa da pessoa. É uma coisa que qualquer pessoa pode adquirir, sim, mas tem pessoas que vão conseguir com mais facilidade, menos facilidade. Aí fica aí minha sugestão daquele livro que eu estou lendo, que o Gustavo me recomendou, que é o De 0 a 1, que é um livro que faz muito sentido para você entender o que é inovação. A pessoa pode inovar em tecnologia, pode inovar em evangelização, pode inovar em vários âmbitos. Mas a questão toda é como que eu vou fazer isso e qual que é o tempo certo, né? Que o Steve Jobs tinha essa sacada do momento certo. Tem uma entrevista dele na Netflix, até puxei aqui para poder falar exatamente, e quem tem Netflix aí vale a pena assistir, que é Steve Jobs The Lost Interview. Então, são 69 minutos de entrevista, eu já assisti já umas... A entrevista perdida? Eu já assisti já umas 5 vezes, cara, porque é muito boa, cara, muito boa. Muito legal. Entendeu? Então, vale a pena assistir. No YouTube, com certeza, tem também. É uma entrevista que ele deu à TV em 1995. Então, já bem antiga já, mas muito boa, cara, muito boa. É isso, né? Vale a pena também assistir no YouTube, você encontra o vídeo, o keynote de lançamento do iPhone e do iPod, cara. São keynotes assim que, você gostando ou não de Apple, acho que vale a pena você... Você diz o de 2007? O de 2007, primeiro, quando ele lançou o iPhone. Vale a pena, cara, porque o que aquele cara fez nesse keynote, o que ele mostrou, trouxe no mundo, né? Putz, saudade, infelizmente perdeu essa, vamos chamar assim, essa magia, né? Até a gente mesmo, poxa, como a gente vibrava por causa dos keynotes, eu acho que acabou perdendo um pouco, né? Hoje não tem ninguém no mercado. Que eu vejo assim, que eu olho e falo assim, alguém que... Cara, eu tô gostando de um cara. Ficou estranho esse comentário. Cara, eu tô gostando de um cara. Não, eu tô gostando de um CIO, que é o cara da Microsoft. Eu acho que ele tá mudando a cara da Microsoft. Depois que saiu o Bill Gates, entrou eu não me lembro o nome do cara lá, e agora ele é indiano. O indiano. Você entendeu? Cara, ele tá sendo indiano. Ele tá sendo indiano, um cara. E ele tá sendo um cara que tá transformando a Microsoft. E um outro cara que me chama a atenção no mercado hoje se chama Elon Musk. Nossa. Que é o CIO da Tesla Motors. Cara, fica de olho nesse cara aí. Ele revelou já a segunda parte do plano dele da Tesla Motors. Primo rico ou primo pobre, cara? Não, Elon Musk. Não, Tesla, cara. Ninguém tem dinheiro porque acho que vai comprar. Não, eu não acho nem a questão de ter dinheiro, eu acho o legado que ele vai deixar para o mundo. Ele está pegando uma empresa
aparentemente nova no mercado automobilístico e está ensinando essas empresas, ó, que já está que é centenárias, a como se fazer um carro elétrico, um carro conectado. Então, tipo assim, o cara é visionário. Já que nós somos o primo pobre, para poder fechar a Intercato, vamos dar uma notícia que vai afetar os primos pobres. Infelizmente, entendeu? Eu sei que de vez em quando compra as coisas, não vou citar os sites aqui agora, mas nos sites na internet aí que a gente compra às vezes alguma coisinha ali, tudo é da China hoje, né? Mas a gente compra alguma coisa da China e tal, e não é tributado em cima disso, porque se você compra alguma coisa com valor menor do que $50, você não sofre tributo em cima disso. Que eles consideram um gift, né? Um presente. Você está tramitando no governo para você ser tributado por qualquer valor. Então os caras estão querendo tributar qualquer compra internacional, entendeu? Então hoje, quando você compra alguma coisa com menos de $50, você não é tributado. Quando eles passarem a tributar isso, você vai ter que pagar os 60% em cima do valor, que é o que já paga hoje quem compra mais de $50, e vai ter que pagar os R$12 aí pro correio, que é uma taxa que o correio cobra aí de sei lá o quê. Cara, é mais um grito do governo do Brasil tentando cobrir os rombos dos caixas, né? Eu preciso arrumar dinheiro, preciso cobrir o rombo. O canal é de tecnologia. Cara, esqueça, mas a verdade é essa, eu preciso cobrir o rombo, preciso arrumar dinheiro em que lugar. O programa é de tecnologia, eu não compro nada fora mais porque meu filho nasce mês que vem, então eu não tenho mais dinheiro pra nada. Respondendo ao Gabriel, Jorge perguntou dos eventos da Canção Novos, o que a gente está usando. Eu aconselho você ver o Intercato 7º, que a gente fala mais ou menos do que eu acho que você quer saber. Se não for isso, deixa seu comentário aí que a gente fala num próximo programa a respeito desse conteúdo. Que eu acho que isso já quanto tempo deu lá, Ju? Mais de 30 minutos aí, né? 30? Deu bastante. 30. Beleza? Espero que tenha gostado. Dicas e sugestões nos comentários. Caramba, esse cara aqui. Pode mandar, pode seguir no Twitter, @Intercato, ou no... Stream, tá?